Bom dia, meninos! Hoje, na nossa aula de matemática, vamos falar do mínimo múltiplo comum. Podemos também abreviar como MMC. Múltiplos de um número inteiro é o produto desse número por um número inteiro qualquer, ou seja, aqui, o que é isso de múltiplos? Os meninos não sei se compreenderam aqui, segundo a nossa definição. Nós, por exemplo, a professora vai dar um exemplo simples, temos, por exemplo, 5 vezes 4. 5 vezes 4 é igual a 20. Significa dizer que este 20 é múltiplo de 4, também é múltiplo de 5, porque na tabuada dos 4, 5 vezes 4 é igual a 20 e 4 vezes 5 também é 20. Então, quando nós temos uma multiplicação de dois números inteiros, o produto ou o resultado é múltiplo desses dois números. Nós temos aqui dois exemplos de múltiplos de 20 e de 30. Através desta via também, dos múltiplos de um número, nós também podemos determinar o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números. Vamos lá ver. Múltiplos de 20. Nós temos aqui, esses números que estão aqui, temos aqui 0, 20, 40, 60, 80, 100 e 120. O que é que nós fizemos para obter isso? Fizemos 20 vezes 0 igual a 0. 20 vezes 1 igual a 20. 20 vezes 2 igual a 40. 20 vezes 3 igual a 60. 20 vezes 4 igual a 80. 20 vezes 5 igual a 100. 20 vezes 6 igual a 120. Nós até poderíamos continuar a multiplicar, mas nós sabemos que o conjunto de múltiplos de um número é infinito. Vamos aqui também no número 30. Múltiplos de 30. Também vamos fazer a mesma coisa. Vamos multiplicar o 30 por 0 é igual a 0. 30 vezes 1 igual a 30. 30 vezes 2 igual a 60. 30 vezes 3 igual a 90. 30 vezes 4 igual a 120. 30 vezes 5 igual a 150. 20 vezes 6 igual a 180. Aqui também é a mesma coisa. O conjunto é infinito, quer dizer que poderíamos continuar a fazer a multiplicação. Mas, meninos, olha o que é que nós temos aqui. Temos aqui 0, aqui também 0. Meninos, o 0 é múltiplo de todos os números, porque qualquer número, seja inteiro ou decimal, a multiplicar por 0 é igual a 0. Significa dizer que o 0 é múltiplo de todos os números naturais. Bom, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Nós vimos os múltiplos de 20, são esses números que nós temos aqui. Os múltiplos de 30 são esses números que aqui temos também. Então, aqui vamos ver quais são os múltiplos que são comuns entre o 20 e o 30. Nós temos aqui esta parte aqui, múltiplos de 20 e 30. Aqui são os múltiplos comuns. Olhando para esses números que nós temos aqui, vimos o número 0, número 60, aqui também vimos o número 0 e número 60. Vamos escrever aqui. Mas, como o 0 é um múltiplo de todos os números, então, entre esses números, nós vimos aqui que tanto os múltiplos de 20 como de 30, nós temos, para além do 60, nós temos outros números. Aqui temos 80, 100, 120. Aqui no 30 temos
90, 120, 150 e 180. Então, o mínimo desses múltiplos que está aqui, que é comum entre o 20 e o 30, é o 60. Então, o nosso mínimo múltiplo comum de 20 e 30 é 60. Temos aqui. Meninos, vamos ver aqui a definição do mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de dois ou mais números é o produto de fatores comuns e não comuns de maior expoente. Meninos, não façam a confusão com o máximo divisor comum. Nós vimos que no máximo divisor comum, o produto era de fatores comuns de menor expoente. Aqui é diferente. Aqui o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números é o produto de fatores comuns e não comuns de maior expoente. Não esqueçam, são fatores comuns e não comuns de maior expoente. Vamos ver aqui, para calcularmos o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, nós também aqui vamos usar a decomposição em fatores primos. Temos aqui a decomposição em fatores primos. Os passos que nós temos aqui são iguais daqueles que nós utilizamos para calcular o máximo divisor comum. A única diferença aqui está aqui no nosso ponto 3. Está aqui no ponto 3. Aqui está selecionar os fatores primos comuns e não comuns de maior expoente. Nós vimos ali que no máximo divisor comum, nós selecionamos os fatores primos comuns de menor expoente. Quando tiverem a fazer os exercícios, tem que prestar atenção neste passo. No máximo divisor comum, nós vamos selecionar os fatores primos comuns de menor expoente. Mas aqui no mínimo múltiplo comum, nós vamos selecionar os fatores primos comuns e não comuns de maior expoente. Vamos aqui ver o nosso espaço. Primeiro, vamos decompor os números em fatores primos. Depois, vamos escrever os produtos sob forma de potência. 3. Selecionar fatores primos comuns e não comuns de maior expoente. 4. Formar o produto das potências selecionadas. Vamos aqui ao nosso exemplo. Temos aqui, determine o mínimo múltiplo comum de 20 e 30. Vamos ver se por essa via da decomposição em fatores primos também vamos encontrar o 60. Vamos aqui fazer a decomposição do número 20. 20 é um número par, então é divisível por 2, então vamos lá. 20 a dividir por 2 é igual a 10. 10 a dividir por 2 igual a 5. 5 é um número primo, então vamos dividir por ele mesmo. 5 a dividir por 5 é igual a 1. Vamos decompor aqui o número 30. 30 a dividir por 2 é igual a 15. Aqui, nós já não podemos dividir por 2, porque 15 a dividir por 2 não é uma divisão exata, não é? Então, o número a seguir do 2 é o número 3. Isto estou a falar dos números primos, é o número 3. Nós temos 15 a dividir por 3 é igual a 5. Então, estamos na mesma situação daqui que nós fizemos aqui anteriormente. Aqui vamos fazer 5 a dividir por 5 igual a 1. Segundo passo, nós vamos formar
Vamos escrever, aliás, os produtos sob forma de potência. Nós temos 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Para o 30, temos 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Nós aqui não temos números repetidos. Não temos, só temos 2 uma vez, 3 uma vez e 5 uma vez. Vamos passar para o ponto 3. Selecionar os fatores primos comuns e não comuns do maior expoente. Meninos, prestem atenção aqui. Primeiro, fatores comuns. Temos do 20, temos 2. 30 também temos 2. Aqui no 20, nós não temos 3. Então, é não comum. Então, os fatores comuns aqui do 20 e 30, temos o 2 e o 5, porque aqui também temos o 2 e o 5. Mas aqui nos diz que devemos selecionar aqueles que tiverem maior expoente. Então, 2 ao quadrado e 2. Qual é que nós vamos escolher? Vamos escolher o 2 ao quadrado. Escrevemos aqui 2 ao quadrado. Vamos no 5. O 5, temos aqui uma vez, aqui também temos uma vez. Então, vamos escrever o 5 aqui. Depois é que vamos para os fatores não comuns. Temos aqui, qual é o fator que nós não temos no 20? Só tem no 30. É o número 3. Quer dizer que o 3 também vai ter que ser selecionado aqui, na nossa seleção dos fatores não comuns. Não temos um outro 3 para podermos fazer a comparação. Então, esse 3 vai ser o nosso fator não comum aqui na seleção. Então, o que é que nós devemos fazer? Vamos fazer o produto desses fatores selecionados. Vamos fazer 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Nós já sabemos que 2 ao quadrado é igual a 4. 4 vezes 3 igual a 12. 12 vezes 5 é igual a 60. Logo, o mínimo múltiplo comum de 20 e 30 é igual a 60. Vamos aqui na linha B, temos um outro exemplo, mas aqui nós não temos 2 números, nós temos 3. Mas aqui a professora vai usar também um outro método. É da decomposição, mas é simultânea de fatores primos. Isso significa dizer, em vez da professora fazer a decomposição separadamente dos números, vou fazer em conjunto a decomposição. Como os meninos estão a ver aqui, eu tenho aqui o 4, o 9, o 24. Eu vou ter que fazer a decomposição desses 3 números ao mesmo tempo. Então, temos o 4, o 9 e o 24. Nós vimos aqui que temos o 4 e o 24 são números pares, mas o 9 é um número ímpar. Quer dizer que a nossa divisão aqui por 2 só vamos fazer por 4 e por 24. Vamos fazer 4 a dividir por 2 é igual a 2. O 9, como não é possível a divisão, quer dizer, não é possível a divisão exata, não façam confusão, a divisão exata. Então, vamos manter aqui o número 9. O 24 a dividir por 2 igual a 12. Aqui, outra vez, temos números pares e temos um número ímpar. Então, vamos voltar a multiplicar por 2. 2 a dividir por 2 igual a 1. 9, como não é possível, vamos manter aqui, vamos escrever aqui. 12 a dividir por 2 igual a 6. Temos aqui outros números, também vamos fazer a mesma via. Também como temos aqui o 6, que é um número par, devemos continuar com o fator primo 2. 1 a dividir
por 2 não é possível. Então, vamos manter aqui o 1. O 9 também não é possível fazer a divisão por 2. Vou repetir o 9, está aqui o 9. 6 a dividir por 2 é igual a 3. Aqui tenho mais outros números. Aqui já não vamos usar o 2. Vamos para o número a seguir, número primo a seguir, que é o 3. 1 a dividir por 3 não é possível. Escrevo aqui o número 1. 9 a dividir por 3 é igual a 3. Está aqui. E 3 a dividir por 3 igual a 1. Também formei outros números. Também vou fazer a divisão, porque eu tenho aqui o número 3. Então, devo repetir aqui o 3. 1 a dividir por 3 não é possível. Vou ter que pôr aqui o número 1. Baixei aqui este número. 3 a dividir por 3 igual a 1. E 1 a dividir por 3 não é possível, então vou escrever também aqui o número 3. Meninos, depois de ter feito essa decomposição conjunta desses números que estão aqui, nós vimos que os fatores primos que nós utilizamos estão aqui. Temos aqui o 2 ao cubo e 3 ao quadrado. O que é que nós vamos fazer com esses números? Menino, prestem atenção. Aqui no mínimo múltiplo comum é um pouco mais fácil, porque depois de nós encontrarmos estes números que aqui nós temos, simplesmente aqui, por isso é que a professora pôs aqui esta seta que está aqui, significa dizer que nós vamos ter que multiplicar esses números todos que nós temos aqui, para encontrarmos o nosso mínimo múltiplo comum. Então, vamos aqui, vamos ver a nossa multiplicação. Nós temos aqui 2, que é este 2 que está aqui. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. 8 vezes 3 é igual a 24. 24 vezes 3 igual a 72. Quer dizer que este produto aqui que nós encontramos é o mínimo múltiplo comum de 4, 9 e 24, que é o 72. Meninos, por favor, não façam confusão. Esses números que temos aqui, esses fatores, é só fazer a multiplicação de todos os fatores que nós temos aqui. Aqui nós não precisamos selecionar. Selecionar é na decomposição em fatores primos. Quando nós estamos a utilizar a decomposição simultânea em fatores primos, aqui nós não usamos esses passos que nós temos aqui. Aqui simplesmente nós fizemos a decomposição utilizando os fatores primos e no fim nós vamos só multiplicar todos esses fatores que nós temos aqui. É só multiplicar e o resultado será o mínimo múltiplo comum. Assim terminamos a nossa aula de hoje. Até a próxima!